Olá a todos, nesse vídeo eu vou mostrar como é que a gente consegue fazer de um orçamento analítico o controle. Então aqui eu tenho já um arquivo do MS Project. Para isso você tem que ir lá na guia tarefa e mudar a visualização de uso da tarefa para gráfico de Gantt. Eu tenho então agora o gráfico de Gantt e o que a gente vai fazer é apenas algumas configurações. Primeira coisa eu vou no projeto e vou definir uma linha de base. Então clique em definir linha de base, definir linha de base OK. Ela vai estar salva, tá? Eu vejo isso que eu estou lá em gráfico. Se eu for na guia gráfico Gantt de formato, clicar em linha de base, você vai ver que eu tenho a linha de base salva. Então tá bem, tá ali, ó, salva no dia de hoje, no dia que eu preparei esse vídeo. E agora eu vou fazer umas configurações, mudar essa tabela de entrada para a tabela de controle. E vou mudar então para a tabela de controle. Nessa tabela de controle eu vou fazer o seguinte. Eu vou ocultar a coluna percentagem física concluída. E eu vou adicionar algumas colunas para facilitar o meu controle. Então, antes de início real, eu posso colocar o início da linha de base. Vou colocar também ao lado do início da linha de base, término da linha de base, que aí exatamente vai mostrar o que eu planejei. E essa é uma referência importante durante o controle, eu saber sempre como é que estava planejado. Vou colocar também mais algumas colunas. A coluna de início e também a coluna de término. Essas colunas de início e término são as colunas da tabela de entrada de dados. Eu gosto de tê-las ali exatamente para quando houver uma alteração do controle, saber o que está acontecendo na tabela de entrada. Eu marco em cinza, na guia tarefa eu vou lá e marco elas em cinza para me lembrar que eu não posso mexer nessas datas, elas são datas referenciais. Porém, a coluna início e término, elas vão ser alteradas no momento que eu alterar início real e término real, se eles não baterem com essas datas que foram planejadas, porque como eu tenho tarefas vinculadas numa rede, qualquer alteração de duração ou de início e término, ela vai fazer um novo cálculo e essas alterações vão ser mostradas na coluna de início e término. Eu vou colocar também uma coluna, depois de trabalho real, de trabalho restante, que isso é muito importante para o desenvolvimento do controle. E eu também quero colocar uma coluna adicional aqui de trabalho da linha de base, para eu saber quantas horas de trabalho foram planejadas efetivamente. Vou marcar ela de cinza para saber que eu não vou mexer nessas colunas. Então são colunas importantes para mim, eu quero que fique tudo numa tabela ao longo do controle, porque o que está em cinza nas três primeiras colunas é tudo que foi planejado. Na início e término é quando ocorrer qualquer tipo de alteração. E aí ele vai mostrando para onde é que estão indo as datas de início e término da tabela de entrada. Bom, uma coisa que eu vou fazer também é selecionar todas as tarefas e mudar o controle, o tipo de tarefa para trabalho fixo. Por que eu faço isso? Porque quando eu fiz o orçamento, as tarefas elas estavam numa base de duração fixa, porque eu queria colocar recursos e fazer com que a duração não mudasse. Mas agora eu não posso ter a mesma base de duração fixa no controle, porque as durações no controle eles podem alterar e eu tenho que dar essa flexibilidade. Então, eu tenho que selecionar todas as tarefas, ir lá em informações de tarefas, guia avançado e mudar o tipo de tarefa para trabalho fixo. Aí quando você vai fazer o controle, tá? Só cuida
para ver se o programa você colocou ele em português e teu idioma está em inglês, etc. Por quê? Isso acontece no meu, e aí eu não consigo selecionar, tá vendo? Está dando problema nas datas, por quê? Porque eu tô com ele em português, mas meu calendário está em inglês. Então isso quer dizer que eu não consigo usar no project essa seleção por calendário ali. Eu tenho que entrar efetivamente a minha data. Ou eu troco a minha configuração do computador para estar tudo em português, ou nesse caso eu tenho que entrar as datas primeiro o mês, depois o dia e depois o ano. Então, como eu não quero alterar a configuração, eu entro manualmente mesmo a data. E aqui vocês vão ver como é que isso funciona. Então eu estou colocando o mês, ó, maio, imaginando que foi no dia 15, veja que a linha de base está para o dia 13, né? E eu fiz questão que ele ficasse, imaginando que houvesse um atraso de início. Então eu coloquei, e veja a repercussão que dá nas datas de início e término, que são as datas de início e término da tabela de entrada, porque como tudo está alinhado, eu fiz toda uma vinculação de tarefas no meu cronograma. Esse atraso já repercute no atraso de outras tarefas que estão vinculadas a ela. Depois o que eu faço aí é dizer quantas horas efetivas no trabalho real eu trabalhei nessa tarefa. Então eu vou estimar aí que eu trabalhei 0,5 horas. Quando eu dei 0,5 horas, e você vai ver quando eu pressionar Enter, a percentagem concluída da tarefa foi para 50% e ele botou o trabalho restante como 0,5, porque eu tinha uma hora planejada. Ver o trabalho de linha de base. Então, o que eu faço? Você zera o trabalho restante para poder fechar a tarefa. Aqui, nesse caso, é para exemplificar uma situação que eu tinha planejado para fazer uma tarefa em 1 hora, mas eu levei menos tempo, meia hora. E depois eu só tenho que verificar se o término real realmente foi em um dia ou se em mais dias. Eu posso dizer, não, eu fiz meia hora, mas eu levei 2 dias. Como assim? Eu levei 10 dias no dia 15, 10 minutos no dia 15 e 20 minutos no dia, no dia 16. Você vai ver que quando eu colocar, então, 16 de maio, você vê que a duração real ficou certinha, a tarefa foi fechada, tá bem direitinho. Tá vendo? Então, basta seguir essa ordem. Vamos imaginar agora uma situação onde demorou mais horas, nesse caso. Então, vamos para uma próxima tarefa. Nessa próxima tarefa, então, o que eu estou fazendo é... Eu vou colocar no elaborar termo de abertura, eu vou dizer que ele começou no dia mais cedo, não no dia 17. Então eu vou colocar ali que ele começou antes, tá? Então vamos ver o que acontece. Vou colocar aqui então no dia 16, tá? Ele colou, alterou a tabela de entrada, tá? E agora eu vou dizer que a gente levou... Não, vale a pena dizer que ele estava vinculado com a tarefa anterior, mas ele não vai respeitar essa vinculação. Ele vai aceitar, quando eu faço o controle, ele diz, não, ele terminou antes até, né? Ele terminou antes do que havia sido programado. Então, nem se preocupe com relação a isso. Isso é uma característica muito positiva das tarefas tipo trabalho fixo. Então, eu vou lá, vou dizer que eu trabalhei 6 horas. Nesse caso, quando eu coloco 6 horas, veja o que vai acontecer. Ele fecha a tarefa, horas restantes 0, e aí eu posso dizer, não trabalhei 4 dias, eu trabalhei do dia 16 ao dia 18, por exemplo. Então, quando eu faço isso, você vai perceber que ele mantém o 100%, mantém o custo, quer dizer, mantém um custo porque ele mantém as 6 horas e a tarefa foi fechada e o controle está sendo feito bem tranquilamente. Isso eu tenho que fazer para todas as tarefas filhas, né, os últimos níveis de hierarquia. E o mais importante, a gente não trabalha com o percentual concluído, a gente não fornece o percentual concluído, a gente fornece
Quando a gente fixa a tarefa e aí começa a controlar, a gente configurou todas as tarefas agora para serem trabalho fixo no controle. A gente fornece o início real, a gente fornece o trabalho de horas reais. Se houver trabalho restante, remanescente, você zera o trabalho restante e depois você só ajusta o término real. E aí com isso você tem um controle muito fácil de ser feito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo.